Centenas de milhares de passageiros retidos após encerramento do aeroporto de Heathrow, em Londres. Mais de 1.300 voos sofreram perturbações. Na Cimeira de Bruxelas, os líderes da União Europeia chumbaram o plano de Kaja Kallas de 40 mil milhões de euros para reforçar as defesas da Ucrânia. Várias regiões ucranianas alvo de nova vaga de ataques russos. Há registro de feridos e de danos em instalações civis. Protestos pela segunda noite consecutiva contra a detenção do principal opositor do presidente turco. O partido de Imamoglu fala em golpe de Estado. O encerramento do aeroporto londrino de Heathrow provocou caos nas ligações aéreas e deixou centenas de milhares de passageiros retidos. Um incêndio numa subestação elétrica próxima causou um corte de energia, obrigando o aeroporto a interromper as operações na totalidade. Mais de 1.300 voos sofreram perturbações, complicando a vida dos passageiros que pretendiam regressar a casa. And we had to go to the Air India desk, which was a bit chaotic, but we got there. They changed the flight for 4 days' time on the 24th, at 7 o'clock in the morning. As soon as I went inside to get my boarding pass, they told us that the flight has been cancelled and there's no flight for next 2-3 days. That is what. And they said that there's a fire at the Heathrow airport. Yeah, I think we were one of the last flights that they actually allowed to carry on and then find somewhere else. But yeah, heading to London Heathrow. Yeah, now you're in Amsterdam. We are. Lovely city, but not the city I was choosing to be in today. A Unidade contra Terrorismo está a liderar a investigação sobre as causas do incêndio, mas as autoridades britânicas afirmam que não há atualmente qualquer indício de crime. Foi ainda pedido aos passageiros que não se desloquem em circunstância alguma ao aeroporto até à sua reabertura. Um plano ambicioso da líder da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, para enviar ajuda militar urgente de até 40 mil milhões de euros para a Ucrânia, não conseguiu sair do papel na Cimeira de Bruxelas. O plano inclui o envio de 5 mil milhões de euros para munições, sistemas de defesa aérea, mísseis, drones e jatos de combate. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, diz que a Ucrânia será financiada até ao final deste ano pelo plano de rearmamento da Comissão adotado há poucas semanas. We have a very good exchange with President Zelensky, and we reaffirm our full support to Ukraine. As you remember, we have our last 2 councils was dedicated on defense. The brainstorming day and last 6th of March, we have a discussion and we welcome and approve the package proposed by the European Commission to increase our defense spending. And now with these instruments, I believe that all the other member states or the different member states will increase their pledges to continue to support Ukraine. A necessidade de aumentar a competitividade e a inovação num contexto de crescimento lento e de uma guerra comercial desencadeada pelo anúncio de tarifas por parte do presidente Donald Trump esteve também na ordem do dia. A União Europeia anunciou que iria adiar até meados de abril a aplicação de direitos aduaneiros de retaliação contra setores específicos dos Estados Unidos. We are in principle opposed to tariffs. We think that tariffs are bad. They are like taxes. They are bad for consumers. They are bad for business on both sides of the Atlantic without any question. We are in active discussion with the US administration on this issue, and I can confirm that we decided to adjust the timing of the entry into force of tariffs. The impact of our response does not change. EU leaders also said they deplored the resumption of violence in Gaza, where over 500 people have been killed by Israeli airstrikes, many of whom were children. They called for the ceasefire to be put back on track, for the hostages to be released without condition, and for humanitarian aid to be allowed back into the enclave. Shona Murray, Euronews, Brussels. O antigo presidente da Comissão Europeia, José Durão Barroso, afirmou que não haverá um acordo de paz na Ucrânia sem a ajuda do bloco. Em declarações à Euronews, horas depois dos líderes da União Europeia terem terminado a cimeira em Bruxelas, Durão Barroso descartou a ideia de que o encontro tenha revelado divisões entre os Estados-membros sobre a defesa da Ucrânia. I don't agree there was no outcome. That's the usual way the European Union
decides. Of course, it's by definition relatively slow because it's building a consensus among so many member states. But if you think about it, was in fact the conclusions are relatively rich. They reiterate important points, the fact that they cannot be original all the time, but they reiterate the commitment to European defense. That's very important. To support Ukraine, that's extremely important. And just on the talks between the Kremlin and President Trump, I know you've met Mr. Putin 25 times, but the EU seems to be left out in the cold of these talks. How should the EU react to that? Sooner or later, the European Union will come, because there will be no peace without the European Union, quite clearly. Not only Ukraine is a country in the European Union and in Europe, and Ukraine says that it needs, of course, the European Union to be associated. But even Mr. Putin said already that there will be no peace without the lifting of sanctions, or the sanctions have been imposed by the European Union. So the Russians are the first to be interested in having Europe associated. O plano, concebido pela alta representante Kaja Kallas para mobilizar até 40 mil milhões de euros em novo apoio militar à Ucrânia, não conseguiu obter a força política necessária durante a cimeira dos líderes da União Europeia, o que compromete seriamente a sua viabilidade. Os líderes europeus, com exceção da Hungria, afirmaram ainda estar prontos para impor novas sanções ao Kremlin. As autoridades ucranianas informaram esta sexta-feira que várias regiões do país foram alvo de bombardeamentos russos durante a noite. Na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, ataques levados a cabo por drones russos feriram pelo menos 3 pessoas e provocaram vários incêndios. O governador regional avançou ainda que várias infraestruturas civis e instalações comerciais ficaram danificadas ou destruídas na sequência da investida. Além disso, pelo menos 6 pessoas também ficaram feridas em Zaporizhia devido a ataques russos, segundo as autoridades locais. Entretanto, a Rússia e a Ucrânia também se acusaram mutuamente de atingir uma estação de medição de gás em Sudza, na região russa de Kursk. Moscou classificou o ataque como um ato terrorista por parte de Kiev, mas o Estado-Maior ucraniano negou qualquer envolvimento no incidente. Os dois países concordaram com um cessar-fogo limitado na quarta-feira, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter falado com os líderes russo e ucraniano esta semana. Milhares de pessoas juntaram-se em frente à Câmara Municipal de Istambul pela segunda noite consecutiva para protestar contra a detenção do autarca da cidade. Ekrem İmamoğlu é um destacado opositor do presidente turco Recep Erdogan. Está a ser investigado por alegadas ligações terroristas e corrupção. Os procuradores suspeitam que tenha usado o cargo para obter ganhos financeiros. Mas estes manifestantes acreditam que o caso tem motivações políticas. Çok fazla hukuksuzluk var, evet. Nereye doğru gittiği de çok belirsiz ve bunu da artık yapmazlar dediğimiz her şey de yapıldığı için aslında. Os deputados da oposição acusaram Erdogan de usurpar a vontade do povo. Consideram que está a tentar afastar o principal rival político. Esta semana, a Universidade de Istambul anulou o diploma de İmamoğlu. Alegou irregularidades na transferência em 1990 de uma universidade privada no norte de Chipre. A decisão a manter-se impediria o autarca de Istambul de se candidatar à presidência do país nas próximas eleições. Isto porque a lei exige que o chefe de Estado tenha diploma universitário. Birinin başına gelebiliyorsa benim de başıma gelebileceği yönünde. Ben de öğrenciyim, ben de okuyorum. Yarın öbür gün hukuksuz bir şekilde malım, mülküm, diplomam elimden alınsaydı arkamda çıkacak insanlar olsun isterdim, o yüzden buradayım. O Partido Republicano do Povo, o CHP, a que İmamoğlu pertence, fala em golpe de Estado. A detenção ocorreu poucos dias antes das primárias do partido. Nessas eleições internas do próximo domingo, İmamoğlu seria nomeado candidato presidencial do CHP. Erdogan nega qualquer envolvimento neste processo judicial, que sublinha ser independente. Os manifestantes não estão convencidos disso e prometem continuar os protestos. Dear friends and colleagues, the 144th IOC session has elected as the 10th President of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Coventry.
Kirsty Coventry é a primeira mulher e a primeira africana a liderar o Comitê Olímpico Internacional. A antiga campeã olímpica de natação do Zimbábue foi eleita para a presidência do COI aos 41 anos e sucede a Thomas Bach. Com 49 dos 97 votos, teve a maioria absoluta no que esperava ser uma corrida renhida e tem agora um mandato de 8 anos. Coventry, 2 vezes medalha de ouro nos 200 metros costas, disse que quebrou uma importante barreira e que está plenamente consciente das responsabilidades como modelo a seguir. Coventry é também a mais jovem presidente do COI de sempre. Dear President and my very dear colleagues, this is an extraordinary moment. As a 9-year-old girl, I never thought that I would be standing up here one day, getting to give back to this incredible movement of ours. This is not just a huge honor, but it is a reminder of my commitment to every single one of you, that I will lead this organization with so much pride, with the values at the core, and I will make all of you very, very proud and hopefully extremely confident in the decision that you've taken today. Coventry vai conduzir o movimento olímpico através de questões políticas e desportivas até aos Jogos Olímpicos de Verão de 2028 em Los Angeles, incluindo a resolução de questões como a elegibilidade de género e a possível reintegração da Rússia.